E para finalizar as comemorações dos 35 anos do Show da Xuxa, bom, se você não viu, tem um vídeo aqui sobre o programa Show da Xuxa e uma série documentária de 5 vídeos sobre as Paquitas. Hoje é dia de falar sobre os discos que foram lançados pela apresentadora na fase do Show da Xuxa, ou seja, o primeiro dessa época também está completando 35 anos. Olá, eu sou o Léo Cordeiro. Como a Xuxa tem uma longa história na TV, é praticamente impossível falar de tudo que ela já fez de uma só vez. Só o Show da Xuxa, por exemplo, dá uma série. Eu já falei das naves, das Paquitas, dos Paquitos, das Metralha. Tem outros personagens da turma, além dos cenários, que aliás o Jeff Mendes fez um trabalho muito legal sobre esse tema lá no canal dele. Bom, eu não tenho muito conhecimento do que a Xuxa fazia, ou melhor, do que acontecia na Globo antes da Xuxa estrear, na programação infantil, mais precisamente. Eu sei que tinha um programa Balão Mágico e que eles lançavam discos, mas a turma tinha sido montada antes do programa estrear. E quando a Xuxa ocupou o horário, o produtor Guto Graça Mello recebeu a missão de produzir um disco do programa dela também. Então eu não sei se todos os programas infantil tinham discos antes da estreia do Balão Mágico. Detalhe, a Xuxa já tinha gravado algumas canções para o álbum Clube da Criança em 1984, outras tantas para o seu álbum Xuxa e Seus Amigos em 1985, além de uma participação no primeiro disco Trem da Alegria, também em 1985. Mas ainda assim, ela se achava inexperiente e incapaz de cantar. Para acertar o tom das canções que entraram para o álbum Show da Xuxa, ela teve que gravar centenas de vezes cada música. Naquela época, não havia o famoso Melodyne, que você afina as notas todas, você chega, uma coisa que ficou meio atrasada, você bota no lugar. Hoje em dia não tinha nada disso. Guto produziu a preparadora vocal Nina Pansevich, exatamente como ele queria que saísse a Xuxa. Ela gravou as canções e depois a Xuxa usou essas gravações como voz guia, ou seja, ela ficava ouvindo no fone a Nina cantando para seguir a música. Ao longo dos anos, vários profissionais gravaram voz guia para a Xuxa e algumas vezes os próprios produtores, Maico Sullivan e Paulo Massadas, e outras vezes outros artistas, né, como foi o caso da Angela Matos, que depois também acabou se tornando cantora. Guto Graça Mello teve que enfrentar a inexperiência da Xuxa e o preconceito dos compositores que não aceitavam dar música para ela. Uma das pessoas que aceitaram, eu tenho uma grande admiração inclusive, é a Rita Lee. Uma vez eu a vi dizer que ela já foi presa, foi no período da ditadura militar, e na época a Elis Regina era super respeitada no meio artístico, mas elas não tinham muita amizade. Embora a Rita quisesse ser amiga, né, mas não recebia muita abertura da parte da Elis. E a Rita Lee acabou indo presa. Você é essa pessoa louca que eu faço de vez em quando umas doideiras dessas. E a única artista que foi visitá-la e apoiá-la foi a Elis Regina. Então eu acho que a Rita Lee já vivenciava a sororidade antes da existência dessa palavra. E por isso ela não ignorou o pedido do Guto e não só deu a música para Xuxa, como compôs, ela escreveu a música Peter Pan. Além de Rita Lee, que compôs em parceria com Roberto de Carvalho, tem letra de Frejá e Guto Goff, Cláudio Rabelo e Renato Correia, entre outros. E teve também a composição de gente que não era bem da área musical, né? Como a Aretusa, que era assessora de imprensa e escreveu a música Quem Quer Pão. E o Reinaldo Wiseman, que era o cara responsável pela cenografia. Ele escreveu em parceria com Robson Stepankovic a canção Turma da Xuxa. Bom, o Guto recebeu a missão de fazer um álbum infantil com o melhor do rock da época, e isso fica bem claro, principalmente nas canções Doce Mel e Xirra. O álbum contém a participação de Evandro Mesquita na canção Garoto Problema e de Patrícia Marques, que fez solo na canção Miragem e Viagem, que é uma versão de Stevie Wonder. Aliás, a Patrícia Marques jogou fora, né, todos os anos de amizade com Xuxa, uma live onde, dentre as tantas coisas que falou da apresentadora, é que tinha sido ela a criadora daquela gemidinha nas canções tão características da Xuxa. Mas o Guto Graça Mello disse que não, que foi ele que teve a ideia quando produziu a Xuxa. Ele pediu para a Nina fazer essa gemidinha para a Xuxa copiar. Produzi a Nina como se fosse a Xuxa. Falei assim, vamos inventar uma personagem. Então aqueles detalhezinhos da Xuxa. Não tudo... foi a Patrícia Marques? Não. Não foi a Patrícia Marques? Não foi não. Foi Nina Pansevich. A icônica foto da capa não foi feita para o álbum. Ela era uma das tantas fotos que tinha sido feita como a Xuxa fez, né, no ensaio como modelo. Mas serviu tão bem que seria até impossível encontrar outra melhor.
A contracapa é um X com fotos das gravações dos primeiros programas e o encarte foi feito pelo desenhista Reinaldo Wiseman. Esse disco foi lançado no mesmo dia em que estreou o show da Xuxa, em 30 de junho de 1986. E apesar de todo o descrédito, o álbum vendeu cerca de 100 mil cópias na primeira semana. Ao todo, vendeu 2.600.000 cópias. Ele está entre os 10 discos mais vendidos do Brasil e foi o responsável pela criação e da certificação de diamante, porque na época a gravadora não vencia produzir discos de platina para a apresentadora. Assim, com diamante eles poderiam ter um pouco mais de tempo, ter mais um respiro, né, na produção dos discos. Aí você pode se perguntar, como eu já me perguntei, se o disco vendeu tão bem, deu tão certo, por que o Guto Graça Mello não continuou produzindo os próximos? Ele disse que produziu o segundo, mas teve um probleminha lá na gravadora que o fez sair e o disco foi engavetado. Então Michael Sullivan, que já tinha produzido a Xuxa para o álbum do Clube da Criança e Trem da Alegria, assumiu a produção com o Paulo Massadas. Com o sucesso de vendas do primeiro álbum, choveu compositores para o segundo e em menos de um ano do lançamento do primeiro, o segundo chegou nas lojas, ou melhor, o segundo show da Xuxa, que foi lançado no dia 23 de junho de 1987. Esse álbum também é rock and roll, mas tem um aspecto mais infantil, tem a participação das Paquitas nos vocais, é mais colorido e tem a contracapa toda cheia de desenhos. Já o encarte eu lembro que não tinha nada, era todo branco, com uma margem de beijinhos, se não me engano. Tem 4 músicas a mais que o anterior, uma delas é um solo de Patrícia Marques, a canção Comigo Ninguém Pode, que é da sua autoria também, e tem uma música que foi escrita por Xuxa, Hey Mickey, que é uma versão, mas todo mundo que faz versão assina como compositor também, então tá tudo certo. A canção Nós Somos o Amanhã foi escrita para um especial de Natal e acabou entrando no disco também, e teve uma música que foi censurada, meus amiguinhos. Em Banda da Xuxa, tem a palavra bundão, que aliás é da dupla, né, que escreveu o Turma da Xuxa, o Reinaldo Wiseman e o Robson Stepankovic. O Conselho Superior de Censura chegou a discutir se a canção poderia ser tocada ou não nas rádios e apresentada na televisão. Mas o veto foi encerrado em 21 de agosto do mesmo ano, de 1987. E não influenciou nas vendas. Aliás, esse álbum já saiu com 1.200.000 cópias e pedidos antecipados. Ou seja, já saiu como disco de diamante. Ele vendeu um pouco mais do que o anterior e também está entre os 10 discos mais vendidos do Brasil. Como a Xuxa recebia muitas composições, ela gravava e as músicas eram tocadas nos intervalos da gravação do show da Xuxa. Se as crianças respondessem bem a música, ela entrava para o álbum. Se a ignorassem, era descartada. Agora, se o segundo álbum do show da Xuxa foi lançado em menos de um ano depois do primeiro, o terceiro álbum demorou menos ainda. Foi lançado poucos meses depois do segundo, em 16 de novembro do mesmo ano. Mas calma! Trata-se de um álbum promocional, o Karaokê da Xuxa, que foi lançado pelo selo Globo Discos. É uma compilação dos 2 primeiros discos, são 10 músicas em formato karaokê, isso é, sem a voz da Xuxa, né, só o instrumental e os backing vocal também. Mas teve 4 canções inéditas, Estrela Guia e Papai Noel dos Baixinhos, com temas natalinos, e essa segunda canção é de composição da Xuxa, com Irani de Oliveira. Além de Parabéns da Xuxa e Beijinho, Beijinho, Tchau, Tchau, que também é composição da Xuxa, com Kiko Zambianchi. O álbum teve tiragem de 1,5 milhão de cópias, vendeu bem pra caramba. E em 1988, agora sim, em 11 de julho deste ano, de 88, chegou nas lojas o álbum Show da Xuxa 3, que bateu todos os recordes da indústria fonográfica da América Latina, meu querido. Em apenas 2 semanas já havia vendido 1.280.000 cópias. Ao todo foram quase 3 milhões de cópias. E é claro que está entre os 10 discos mais vendidos no Brasil. A capa é um pouco mais neutra do que os anteriores. Os efeitos ficaram por conta da criatividade de Reinaldo Wiseman, que desenhou o título do encarte e os instrumentos, né, que a apresentadora toca na contracapa. Michael Sullivan e Paulo Massadas fizeram uma pré-seleção de 200 composições, das quais Xuxa colocou voz em 16. E 3 delas ficaram de fora. Aliás, 4. Porque Arco-Íris não tinha sido escrita para este álbum, mas foi inserida a pedido de Xuxa. Das selecionadas, Xuxa e Marlene fizeram a escolha sem saber quem eram os compositores, né, para não ter favoritismo. Dentre as que não foram escolhidas, tinha uma que era da Rita Lee, Bella Bébé, que era uma referência à atriz francesa Brigitte Bardot. As canções foram apresentadas em algumas escolas do Rio de Janeiro para a avaliação das crianças, além de serem tocadas nos intervalos das gravações do show da Xuxa, como já tinham adotado essa estratégia anteriormente. E até as Paquitas influenciaram na escolha.
A canção Brincar de Índio, por exemplo, a Xuxa e a Marlene não estavam muito convencidas de colocar no disco. Mas quando ela foi tocada no estúdio da gravação, as paquitas tiveram uma reação tão boa, elas começaram a dançar espontaneamente, que Xuxa e Marlene se olharam e, claro, vai fazer sucesso, então vamos colocar. Na época, a assessoria da Xuxa chegou a afirmar que a música favorita da apresentadora não tinha entrado no álbum, mas elas não chegaram a revelar o nome da composição. Aliás, várias canções, escritas e até gravadas por ela, acabaram entrando nos álbuns do Trem da Alegria e até das Paquitas. Hilarie, segundo o compositor, cantor Cid Guerreiro, veio da palavra hilário, uma referência a Xuxa, que era uma pessoa hilária. A música ficou 20 semanas em primeiro lugar na parada de sucessos do Brasil e foi gravada em 80 dialetos. Tem inclusive uma versão em chinesa que foi gravada pelo trio feminino ING. Em 1988, estreou nos cinemas o filme Super Xuxa contra Baixo Astral, e no começo de 1989 foi lançado o álbum com uma trilha sonora, no mesmo período do lançamento do VHS. O álbum contém 11 canções interpretadas por Xuxa e por outros artistas, e todas fizeram parte do filme, algumas com diferenças nos vocais, A música Rei Machão, por exemplo, que no filme é cantada pela personagem Xixa, na versão do álbum é cantada pela cantora Vanessa, que na época fazia parte do Trem da Alegria. E tem também a música Arco-Íris, que foi feita para este filme e que a Xuxa pediu para colocar também lá no Xuxa 3. O álbum vendeu pouco mais de 100 mil cópias. No mesmo ano, em 1989, em 11 de julho, foi lançado o quarto show da Xuxa, na mesma data do lançamento do show da Xuxa 3. Era para dar sorte. E saiu com 2 milhões de cópias pedidas antecipadamente. Ele saiu com um disco duplo de diamante. Ao todo vendeu quase 3 milhões. Ficou abaixo somente do show da Xuxa 3. E é o quarto disco da apresentadora a entrar para a lista dos 10 discos mais vendidos do Brasil. A capa foi ideia da própria apresentadora. Como ela tinha recebido muitas flores em seu aniversário, ela despetalou todas, colocou na piscina e chamou o fotógrafo para fazer um ensaio. Na contracapa, ela está caracterizada de toureiro. Uma coisa que eu não sei bem definir, se é esporte ou o quê, faz parte da cultura espanhola. E hoje em dia, com certeza, ela não entraria numa roupa dessas jamais. E tal como as músicas, as crianças que iam ao show da Xuxa escolhiam as fotos da capa. Pelo menos esse disco foi assim. As edições promocionais, aquelas que foram para as rádios, distribuídas, enfim, tinham as letras da capa prateadas e espelhadas, mas as edições seguintes já eram mais simples, talvez por economia. Na época, Michael Sullivan e Paulo Massadas disseram que Xuxa ia gravar 18 músicas, no entanto, no disco entraram 14, e uma delas é interpretada por Amanda, do Trem da Alegria, uma homenagem para Xuxa. E outra, dizem que era para ter entrado no show da Xuxa 3, a canção Passatempo, que acabou entrando nesse álbum. Os discos eram mais limitados do que os CDs, então esse disco foi o que mais sofreu cortes na edição final. Tindolelê, Bobeu Dançou, Namorar, Milagre da Vida, Recado pra Xuxa, Passatempo e Estrelinha foram cortadas. Algumas foram reduzidas para quase a metade do tempo que tinha na gravação original. E muitos fãs reclamaram da qualidade do áudio do disco todo, porque está inferior aos anteriores. Com o grande sucesso do show da Xuxa 3, a apresentadora topou entrar em estúdio para colocar a voz em algumas canções em espanhol. Era uma compilação das principais canções dos 3 primeiros álbuns do show. O disco foi lançado no exterior no final de 1989, vendendo mais de 2 milhões de cópias, e chegou nas lojas do Brasil no começo de 1990. Em 16 de julho do mesmo ano foi lançado o Xuxa 5. Na época, a Xuxa disse que esse tinha sido o disco mais diferente de todos, e o que ela tinha colocado voz. E ela gravou 20 músicas, ou seja, 8 ficaram de fora, porque o álbum teve 13 faixas, mas uma delas é Lua de Cristal, que tinha sido escrita para a trilha sonora do filme que leva o mesmo nome, e assim como ela fez com Arco-Íris no show da Xuxa 3, pediu que Lua de Cristal também entrasse nesse disco. Por sorte, porque a trilha sonora do filme também não foi lançada. Agora me diz uma coisa, podemos julgar um disco pela capa? Não, mas que a capa influencia nas vendas, isso sim, influencia. Os 4 primeiros discos são os mais produzidos, mais coloridos e que mais venderam. O Xuxa 5 ficou bem aquém e vendeu aproximadamente 1,5 milhão de cópias. E em relação ao nome do disco, que não é Show da Xuxa, você pode encontrar informação de que Show da Xuxa 5 soava estranho e ficava sem força. Mas a intenção era potencializar a venda no exterior, porque o nome da Xuxa já era bem conhecido, e Show, além de soar estranho, não tinha sentido lá fora. Então ficou Xuxa com o número 5 bem discreto no cantinho.
E esse padrão foi adotado pelos discos que vieram depois. Em 12 de setembro de 1991 foi lançado o Show da Xuxa 6. Lembra do truque para vender mais no exterior, né? Pois então, foi usado o mesmo nesse lançamento, mas devolveram o nome do programa na capa, no entanto, de forma super discreta, praticamente sem aparecer. Se você já passou dos 40, é capaz que nem veja. E a fonte é a mesma do disco anterior. Vendeu bem? Não. Pouco mais de 1.100.000 cópias. É o disco com a menor vendagem até então. Bom, isso na carreira da Xuxa, né? Tipo, é pouco, porque ela vendia muito sempre. Mas mesmo assim, essa é uma margem super alta para muitos cantores. E a capa é bonita pra caramba, eu gosto. E é a mesma do segundo álbum em espanhol. O que diferencia os dois é a bandeira brasileira na capa do disco em português. Mas esse em espanhol não foi lançado no Brasil. O disco contém 2 regravações, uma delas é nacional, Bom Dia, da dupla Chitãozinho e Chororó, e uma internacional, Não Basta, que é uma versão de No Basta, do cantor e compositor venezuelano Franco De Vita. E tem também um detalhezinho da canção Coco, a dança do coco. Tem a melodia do refrão da canção tradicional de Santo Domingo, na República Dominicana. Palo Bonito. Errou! Palo, 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 palo bonito, palo, palo bonito, palo, O disco tem 12 faixas, uma delas é uma técnica de relaxamento, ou seja, não é nem cantada, né, ela é falada. Tem menos canções do que os últimos, mas ainda assim a música Hoje é Dia de Folia teve um corte para caber no disco e pelo menos outras 4 canções ficaram de fora. No lançamento em CD foi inserida a canção Xuxa Café e posteriormente Corrente do Amor e Tô Aí entraram para o álbum de 1993. Além dessas teve a Cigarra e a Formiga, que não entrou para disco nenhum e ninguém sabe e nunca ouviu, enfim. Bom, talvez uma pessoa que não seja tão fã não perceba que existe uma identidade sonora em cada disco. É notável pelos instrumentos usados para a produção da música de cada álbum. Isso permite aos que têm bons ouvidos identificarem de que álbum ficaram de fora as canções que compuseram o disco de 1993. Ele foi compilado todo com sobras dos álbuns do Show da Xuxa e de algumas canções que foram produzidas para especiais de Natal ou celebrações do programa, como o programa de número 1000. Em 1992 chegou nas lojas o álbum Show da Xuxa 7. Esse foi o álbum que mais demorou a ser lançado, foi disponibilizado só em 2 de outubro e foi o que menos vendeu. Ao todo foram 640.000 cópias, ou seja, muito aquém dos anteriores. Nessa época a Xuxa já estava praticamente com os 2 pés fora do Brasil. A capa é uma das mais simples dessa série do show, a grafia repetiu o mesmo padrão dos 2 álbuns anteriores, e agora uma curiosidade, lembra que o primeiro disco é só Show da Xuxa, sem número? E tinha um logo do programa, né? E o segundo disco não tem a logo, se chamava Segundo, com X. O Show da Xuxa 3 tem a indicação da sequência com o número. O quarto também usa o número, mas este antecede o nome do programa, dá mais destaque, né, para o nome da apresentadora. Já o quinto ignora o nome do programa, mantém apenas o nome da apresentadora e o número de ordem de lançamento. O sexto volta a ter o nome do programa e o número também de ordem que está lá no final, tal qual o 3 e o 5, mas está escrito. Então ele se diferencia do 3, e o único que repetiu essa distribuição de informações da capa foi o 7º, que seguiu o mesmo padrão do Show da Xuxa 6. Ou seja, poderia ser escrito 7º Show da Xuxa ou Show da Xuxa 7º, e assim teríamos cada disco, né, com uma forma diferente de apresentação. A canção Xuxa Park foi escrita para o programa que ela fazia na Espanha, que tinha esse nome, e pelo menos 3 canções ficaram de fora do álbum, acabaram entrando, na verdade, para o álbum de 1993, que é Brincando com o Tempo, Terra e Coração e Espelho Meu. Bom, meus queridos, da minha parte é isso. Se você sabe mais alguma coisa, comente aqui embaixo. Eu fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, um grande beijo e tchau. A capa é um pouco mais neutra, mais... No mesmo ano, em 1989, em 11 de julho, foi... Além de Rita Lee, que compôs em parceria com Roberto de Carvalho, tem letra de Frejá e Guto Goff, que são do grupo Barão Vermelho, além de